Eu sou professor da UFMG, eu trabalho na Faculdade de Letras e trabalho especificamente com aprendizagem à distância. Eu não fui formado para isso, é, eu sou professor formado em letras, mas não fui formado para trabalhar à distância. Eu acho que ninguém no Brasil tem essa formação, né? Infelizmente, as faculdades e os programas de formação de professores ainda estão engatinhando nessa questão das tecnologias. Mas eu fui obrigado a aprender a trabalhar com isso a partir do momento que eu prestei um concurso em que a vaga era justamente para trabalhar à distância. Então, eu costumo brincar que o meu dia de trabalho começa quando eu acordo e faço meu café e sento no meu escritório e ali eu fico até o dia inteiro, porque as minhas aulas são todas online. É... Deixa eu ver, parece que aconteceu alguma coisa aqui. Acho que tem uma pessoa chamada Vitor Viana que está tentando apresentar. Enfim. Então, eu hoje estou aqui para falar, compartilhar a minha experiência, em relação a esse, ao ensino mediado por computador, por tecnologias digitais. É uma questão que já vem sendo explorada há muito tempo, mas agora, pela situação que a gente está vivendo no mundo, todos estão se vendo obrigados a rever as práticas, né? Então, não é mais uma questão de gostar ou não gostar, saber muito ou saber pouco. Todos nós vamos precisar nos adaptar a essa situação, porque ela pode não, vai se estender por um pouco mais. E as coisas não podem parar, né? A gente precisa continuar com os programas, com os bimestres, e, enfim, continuar as nossas agendas de ensino. Então, hoje eu preparei uma apresentação para vocês. É, a minha intenção aqui não é oferecer receitas mágicas ou nem soluções mirabolantes, até porque só quem pode fazer isso é vocês, porque vocês conhecem os alunos de vocês, conhecem a realidade deles e conhecem o conteúdo, né? Eu sou professor de inglês e, vocês são especialistas em outras áreas. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é compartilhar muitas das coisas que eu aprendi com os meus colegas e com a internet e suando para poder desenvolver o meu trabalho, né? Então, agora eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Eu acho que vocês vão ficar vendo minha telinha no cantinho, mas eu preparei uns slides e gostaria de apresentar a vocês. Bem, então, a minha fala aqui hoje, ela, ela se chama Aprendizagem Online sem Distância. Todos estão vendo os slides?
Sim, muito bem. Não? Sim ou não? Não. Então vamos lá. Sim ou não? Sim, muito bem. Então, é, bem, quando a gente pensa na visão de professor, né, vem à mente essa imagem do professor sentado, né, cercado de livros, sorridente, passivo em frente aos alunos. A gente sabe que não é assim, né? Nosso papel é muito mais ativo, mas hoje, com as novas tecnologias, a gente pode estar sentado nessa mesa e interagindo é, ativamente da mesma forma que a gente circula na sala de aula, né? E quando a gente pensa nos alunos, também tem essa imagem, né, dos alunos todos sentados, enfileirados, participando ativamente da sala de aula, e, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Na maioria das vezes, as aulas são bem caóticas, os alunos não ficam quietos, existe uma grande discussão hoje em dia de que, né, da questão da hiperatividade, da déficit de atenção, quando, na verdade, a questão não é bem assim, né? Eles não param quietos porque eles não estão interessados naquilo, porque eles aprendem diferente da gente, né? E nós aprendemos diferente nossos pais, dos nossos avós. A questão é que a gente é formado e aí a gente vai para a sala de aula e tenta ensinar da mesma forma que a gente aprendeu, né? Que a gente... Vocês não estão vendo os slides? Tá vendo? E ainda falo que eu sou expert em tecnologia. Tem gente que tá e tem gente que não tá. É, e agora, estão vendo? Muito bem, vamos fazer assim então. Ok, então vamos lá. Então, essa situação que a gente vive, né? Nós temos um descompasso nas escolas, né? Tem alguém de microfone ligado aí. Temos um descompasso nas escolas, porque os alunos aprendem de um jeito e os professores querem ensinar de outro. Os alunos é, as, fazem coisas fora da escola que não fazem dentro da escola. E então existe esse descompasso, e aí eu acredito que uma maneira
de unir esses dois mundos que a gente vive é utilizando as tecnologias. Porque na nossa vida social, fora da escola, a gente usa o WhatsApp, a gente usa o Facebook, a gente usa o Instagram, mas quando chega na escola, a gente não usa nada disso. E aí fica essa situação de que a escola é um lugar, né, ultrapassado, né? E aí na escola eu faço uma coisa e fora da escola eu faço outra. Então eu acredito, né, eu pesquiso atualmente isso, né, como reverter esse quadro, né, como fazer com que a escola e sociedade coexistam, né, haja uma conexão entre escola e sociedade. Então, eu acredito que integrando as tecnologias que a gente usa fora da escola, a gente consiga é, fazer essa união, tá? É, essa questão das tecnologias digitais, ela já é presente é, nos documentos oficiais, inclusive, tanto internacionais quanto nacionais, né? Os documentos da Unesco, e inclusive a nova BNCC, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, encorajam o uso de tecnologias digitais e o trabalho com as práticas sociais que são feitas nesses ambientes digitais, né? E uma coisa interessante que está num documento da Unesco, eles falam nos 4 Cs do século XXI, né? E aí, lá nesse documento da Unesco, fala que os 4 Cs são, de longe, as habilidades mais importantes do século XXI. Essas habilidades também são chamadas de habilidades de aprendizagem, né? Mais educadores sabem sobre essas habilidades porque são necessidades universais para qualquer carreira. Elas também variam em termos de importância, dependendo das aspirações da carreira do indivíduo. Então, são habilidades que nós temos que trabalhar tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, para formar um aluno, um cidadão, né, e empoderar esses indivíduos. Então, quais são esses 4 Cs do século XXI? Então, eles falam que essas habilidades do século XXI são a criticidade, né, que quer dizer encontrar soluções para os problemas, ter, né, um pensamento crítico sobre o mundo, a criatividade, que é pensar fora da caixa, né? Criar, pensar em maneiras para resolver problemas, né? Colaboração, né? Trabalhar com outras pessoas e comunicação, conversar com os outros, né? E aí essas são habilidades que nós devemos trabalhar com os alunos. Mas eu é, preparando essa apresentação, comecei a refletir que também são habilidades que nós, professores, precisamos trabalhar para poder. Eu apresentei um videozinho para vocês, depois eu posso compartilhar o videozinho de novo. Gente, essa questão do ficar mudo e voltar, isso vai depender um pouco da conexão de vocês, tá? Então, não fiquem preocupados, porque está tudo sendo gravado e vocês vão poder assistir depois. Também, voltando a falar, aquele videozinho das formigas, dos pinguins e dos caranguejos, né, que eu mostrei no início dessa apresentação. Eles mostram justamente esse trabalho em equipe. E muitos pesquisadores, né, muitos especialistas dizem, né, as pesquisas dizem que uma das habilidades mais difíceis de serem trabalhadas é a colaboração.
justamente por uma palavrinha de 3 letras, chamada ego, né? Na natureza, como mostrou os exemplos, os animais, eles trabalham colaborativamente, né? Eles trabalham né, juntos. Só que nós, para isso é um pouco difícil para a nossa geração. Para a nossa geração, nós, velhos. Os alunos novos, eles já têm um outro mindset, uma outra forma de pensar, né? Eles já conseguem trabalhar colaborativamente. Mas a gente, adulto, tem muita dificuldade de trabalhar colaborativamente. Acho que todo mundo aqui na vida escolar, quando fazia trabalhos em grupo, o trabalho em grupo não era colaborativo, era cooperativo, porque cada um fazia uma parte e aí juntava, né? Isso não é colaboração. Colaboração é trabalhar com o outro, né? Junto. Então, eu acho que agora que chegou esse momento de vocês e nós, todo mundo, pensarmos em soluções para os problemas, essa habilidade de colaboração, ela tem que ser trabalhada ativamente, assim, deixarmos o ego para o escanteio e trabalhar colaborativamente, né? Cada um tem habilidades diferentes, um sabe mais sobre um assunto, um sabe mais sobre uma tecnologia, e é colaborativamente que vocês vão conseguir resolver o problema, né? Então, nós aqui estamos colaborando, fica o convite, eu acho que depois vocês, esse trabalho de conversa tem que continuar, talvez dividindo em equipes, né? Professores de disciplinas em comum, trabalhando juntos, buscando soluções, professores de disciplinas diferentes, trabalhando juntos, buscando trabalhar conteúdos juntos. Isso precisa ser feito, e também na questão técnica, sobre como lidar com a tecnologia, a colaboração também precisa ser exercitada. Então, explorar e contar para o colega, descobrir uma coisa e compartilhar. Então, toda essa questão precisa ser trabalhada. Então, eu queria que vocês pensassem e passassem o dia pensando nesses 4 Cs que vocês precisam desenvolver com os alunos e passassem a desenvolver com vocês também, tá? Então, o videozinho eu ia passar agora, mas já passei no início, enquanto os alunos estavam chegando, antes de bater o sinal. E aí, tem uma pergunta, né? Como vamos promover ações de aprendizagem online? Não podemos mais estar presencialmente na sala de aula, mas os alunos precisam aprender. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos pagar as contas. Então, como vamos fazer? Como eu disse, não há uma fórmula. Há tecnologias, e as tecnologias, elas são usadas para atingir um objetivo, né? E é importante pensar também sobre o que é tecnologia, né? Se a gente pensar, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em computadores, celulares, né? Mas, na verdade, nós, professores, já trabalhamos com muitas tecnologias, como, por exemplo, o lápis, o caderno, o livro, o papel. Todas essas são tecnologias, só que são tecnologias analógicas, né? E temos também as tecnologias digitais. Então, já que não dá para trabalhar com papel, caneta e lápis, borracha, teremos que encontrar outras tecnologias para fazer as mesmas ações,
né? As tecnologias, elas foram criadas para a gente conseguir fazer coisas, né? Até a escrita é uma tecnologia, né? As letras, né, os desenhos, o alfabeto é uma tecnologia que foi criada para a gente conseguir se comunicar. Então, já que não podemos mais usar as tecnologias que a gente está acostumado a usar na sala de aula presencial, teremos que encontrar outras tecnologias, né? E aí é que vem a questão. Bem, é importante pensar também que quando a gente fala de educação e ensino, a gente fala também sobre nós temos modalidades de ensino, né? A modalidade presencial, que é a que vocês trabalham aí no Sena, né? Com salas de aulas presenciais, salas de aulas físicas, né? E existe a modalidade online, que é a que eu trabalho lá na UFMG, totalmente online, né? Mediado por uma tela de um computador. E tem a modalidade híbrida, que a gente chama também de semipresencial, que é quando temos encontros presenciais e alguns encontros virtuais. Fato é, nessa situação de quarentena, só temos uma modalidade possível, que é a modalidade online, que nos preserva e faz com que nós não sejamos infectados. Então, temos em mente que precisamos aprender a trabalhar online. Como eu disse, não aprendemos a trabalhar assim. Nós fizemos faculdade e ninguém nos ensinou a trabalhar assim. Mas precisamos aprender. Eu acho que faz parte também do nosso trabalho enquanto professor ter um processo de aprendizagem contínua e infinita. Temos que aprender a trabalhar online. Não é fácil, para uns é fácil, para outros não é, mas é possível. E eu estava até falando mais cedo com a minha mãe, é uma questão de atitude, né? É preciso mudar um pouco a atitude. Essa coisa de eu não sei mexer, é muito difícil, eu sou de outra geração, é complicado, não vai dar certo. Essa atitude precisa mudar. Tem que ser possível. Não tem outra alternativa. Tem que ser possível. E justamente é por meio da colaboração que a gente vai conseguir que seja possível. Muito bem. Vamos lá. Onde eu parei? Empolguei aqui. Bem, no ensino online, nós temos dois tipos de interação, né? A interação síncrona e a interação assíncrona. O nome já dá para entender, né? A interação síncrona é o que a gente está fazendo aqui agora, ao vivo, né? Um interage com o outro ao vivo. E a interação assíncrona é quando não é ao vivo, é quando não é ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nas minhas aulas na UFMG, eu trabalho mais com interação assíncrona. Então, eu tenho um ambiente virtual que eu posto um vídeo e o aluno não necessariamente assiste aquele vídeo na hora que eu postei. Tá? Então, as duas formas são possíveis de serem trabalhadas. Quando que eu vou trabalhar ao vivo e quando que eu vou trabalhar sem ser ao vivo? Aí vai depender do seu objetivo de aprendizagem, da sua disciplina, do seu programa, do conteúdo, né, da semana. Vamos supor que choveu bastante e a internet está muito lenta. Não vai ser possível trabalhar ao vivo. Então, vamos ter que buscar outro tipo de interação.
Por isso que o trabalho online, ele é muito mais complexo. Isso não quer dizer que ele é difícil. Complexo significa que há várias coisas em questão. Tem muitas variáveis aí. Como eu disse, a internet pode cair, pode chover, eu posso esquecer de pagar a conta de luz, é, muita coisa pode acontecer, né? Eu posso passar mal, então tudo vai depender da situação, mas também não é essa coisa totalmente incerta. É preciso haver um planejamento prévio, né? Um planejamento prévio com plano A, B e C, né? Então, se eu tenho um objetivo, eu traço uma meta, o plano A, mas eu tenho que ter um plano B em mente, porque vai que acontece alguma coisa. Então, é um trabalho bastante complexo. Isso não quer dizer que é difícil, tá? E é isso. Bem, então eu vou aqui hoje apresentar para vocês algumas ferramentas, plataformas, programas em que vocês poderão trabalhar de maneira síncrona e assíncrona, tá? Eu tenho certeza que vocês já conhecem algumas delas e algumas outras talvez não. E hoje nós não conseguiremos dominar, entre aspas, todas elas. É preciso haver um investimento também do grupo de pesquisar sobre elas, né? Hoje em dia, é, a gente costuma dizer, né, que o conhecimento ele não está mais centrado em um lugar só, né? O conhecimento está no mundo, inclusive na tela preta. Então, YouTube, por exemplo, é hoje uma grande fonte de conhecimento. Muita coisa que eu não sei, eu aprendo lá. Para desenvolver isso aqui com vocês, eu assisti a milhares de vídeos para entender sobre a plataforma e vocês viram que aqui alguns problemas aconteceram. E isso é normal, tá? Nós não precisamos ser super-heróis e os erros acontecem e temos outra coisa para ter em mente também. Então vamos lá nas ferramentas. Bem, para trabalhar ao vivo, né, ao mesmo tempo, essas ferramentas eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Temos o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Todas essas ferramentas dá para você trabalhar ao vivo. Você pode fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, pelo Facebook. Só que aí é um problema, porque se você fizer uma transmissão ao vivo pelo Facebook, muitas pessoas poderão ter acesso. E nós estamos trabalhando em um ambiente de educação. Então, não é um ambiente tão seguro assim para aulas, principalmente para a educação básica, né? Adolescentes e jovens e crianças. Então, não aconselho o trabalho com o Facebook. Há muita coisa, principalmente uma escola particular, o Facebook tem muita coisa lá que não é própria para idades, né? Então eu não aconselho a trabalhar no Facebook. Muitas pessoas gostam. Eu, enquanto educador e pesquisador da área, não acho que seja um ambiente propício para trabalhar com ensino e aprendizagem, até porque tem muita distração. Então, se você está no Facebook, você vai ver lá a conversa com outra pessoa e você vai acabar desviando a atenção. O Instagram é a mesma coisa, dá para você fazer transmissões ao vivo pelo WhatsApp, pelo Instagram.
Inclusive, elas ficam gravadas, né? Tem o IGTV, Instagram TV. Você grava o vídeo e ele fica salvo lá. Só que também fica público. Então, não aconselho também para trabalhar com crianças e adolescentes. Já o WhatsApp, você consegue ter grupos fechados, só dos professores com os alunos, né? E o professor pode trabalhar ali, postando materiais, atividades, né? De maneira mais controlada. No entanto, se vocês decidirem trabalhar em grupos de WhatsApp, existem muitas ações que trabalham, escolas que já trabalham com isso, é preciso estabelecer algumas regras para o grupo, para que não fique uma confusão, né? Então, não pode ter bom dia, não pode ficar mandando meme, não pode ficar mandando vídeo, tem que ser um grupo específico para estudar e aprender, tá? E isso tem que ser discutido com os alunos, tá? É uma solução rápida, que vocês podem desenvolver. Se decidirem por essa medida, eu aconselho que haja uma conversa, tanto com os alunos quanto com os responsáveis, de que, por medidas emergenciais, o WhatsApp será utilizado com fins educacionais e que, para isso, haverá regras A, B, C, D, E, F, G. Tá? Então, todo esse planejamento precisa ser feito, tá? Então, quem quiser, isso aí vocês vão discutir com a coordenação, com a direção da escola, essa bola aí é de vocês, mas minha orientação em relação ao uso do WhatsApp é essa, assim. É possível ser utilizado, é possível você gravar um vídeo e mandar para os seus alunos, é possível promover discussões sobre temas, pedir que eles façam tarefas e postem, mas o grupo precisa ser específico para um determinado fim, sem gracinha, sem bom dia, boa noite, essas coisas, sem fake news, sem política, sem religião, exclusivo para fins educacionais. Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir anotando. E a Mônica perguntou, pode fechar o grupo quando colocar conteúdo, né? E abrir depois para discussões. Pode. Você pode fazer isso, né? Você pode fechar, só você posta, e aí na hora de promover a discussão, você abre o grupo, né? Para postagens externas. Queria dizer que vocês podem anotar as perguntas que surgirem, e aí no final a gente arruma um tempinho para poder conversar, tá? Bem, outra ferramenta que dá para a gente trabalhar ao vivo é essa ferramenta que nós estamos utilizando nesse exato momento, que se chama Hangouts Meet. Essa ferramenta, ela faz parte do que a Google chama de G Suite. A Google criou um pacote, né, esse G Suite, com várias aplicações voltadas para a educação. E esse Hangouts Meet é um dessas ferramentas, né? Isso tudo vem num pacote que é pago, tá? E eu até fiz uma conta para o Sena, para vocês terem esse pacote de ferramentas. Quando a escola contrata esse serviço, ela tem vários benefícios. Assim, cada professor ganha uma conta de e-mail, cada aluno ganha uma conta de e-mail, e o professor consegue criar salas e usar todos os aplicativos.
Só que eu contratei esse sistema para vocês no final da semana passada. E a Google demora 14 dias para analisar a contratação, porque eles só permitem o uso educacional, que é mais barato, para escolas mesmo. Então, nesse momento, eles estão analisando a ficha, né, da escola. Eu entrei em contato com o suporte e eles me disseram que, por causa dessa questão do coronavírus, eles estão sobrecarregados. Então, o que eles fizeram? Essa ferramenta, que é paga, ela foi liberada até o dia 1º de julho de 2020 para ser utilizada por todo mundo. Então, todo mundo pode utilizar essa ferramenta aqui que eu estou utilizando com vocês. Tem até um aviso, quando vocês entram no site, nesse link aqui, que é o link dessa ferramenta, tem lá um aviso. Até 1º de julho de 2020, todos os clientes do G Suite poderão usar os recursos avançados do Hangout Meet, como reuniões maiores, até 250 participantes, transmissão ao vivo e gravações. Então, isso até para quem não é cliente do G Suite. Então, eu sugiro que depois vocês entrem no site do Google. Quem tem a conta no Gmail, quando acessa o Gmail, do lado direito aparecem uns botõezinhos, são 9 pontinhos. Quando você clica ali, aparece uma lista de aplicativos. E aí vocês podem procurar ali esse aplicativo. Se vocês não acharem ali, vocês conseguem acessar por meio desse link, tá? Se não conseguir acessar por meio desse link, vai no Google e digita lá, Hangouts Meet. E aí vocês vão conseguir acessar. E eu preparei aqui umas capturas de tela que mostram como que a gente faz para criar uma turma, uma sala de aula, como eu criei aqui, né? Bem, você, depois que entra na ferramenta, a gente tem essa tela aqui, e aí você tem a opção de participar de uma reunião ou iniciar uma reunião. No caso, eu criei a reunião, né? Então, eu iniciei a reunião, e aí há toda uma configuração, você configura o dia, a hora que vai começar, e aí você convida as pessoas pelo e-mail delas, como eu fiz com vocês, eu enviei um convite para o e-mail de vocês, né? Então, esse convite, ele vai direto para o Google Agenda, que é outro aplicativo do Google, né? É uma agenda, e aí lá esse convite, ele fica lá. E aí, por meio desse convite, vocês conseguem achar o link. Esse link que a minha mãe enviou para vocês, ele fica aqui, né, na agenda, e aí vocês podem compartilhar esse link pelo grupo do WhatsApp, por exemplo, né? Não porque às vezes os alunos não têm e-mail. Isso é uma questão, assim, e-mail virou uma coisa datada. E-mail é coisa de gente velha. Os alunos não têm e-mail. Eles usam outras coisas, eles usam o WhatsApp. Então, eu acho que fica mais fácil fazer dessa forma, enviar o link, tá? E aí, depois que você criou a sala de aula, né? Você vai gerar o link, e aí, ao acessar o link, você chega numa página que depois você vai ter que clicar em participar agora. E aí você entra na sala de aula, os alunos vão entrando, e aí, hoje, por exemplo, muitas pessoas não tinham recebido o convite, e aí eu fui autorizando, né, o acesso na sala. Então, muita gente teve que clicar nesse botão aí, participar agora, e aí chegou o pedido aqui para mim, e aí eu aceitei.
tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que é a minha tela, como que eu vejo aqui. Então, aqui do meu lado direito, acho que é a mesma tela que vocês veem aí, né? No lado direito da tela, vocês conseguem ver quantas pessoas tem na sala, os alunos têm na sala, e consegue também ativar o recurso de bate-papo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Conversando por texto ao mesmo tempo que eu estou falando. E aí, se eu clicar aqui em pessoas, eu vou conseguir também adicionar mais pessoas, tá? Eu posso mandar convites direto da sala de aula. Então, agora eu estou aqui, conversando com vocês. E aí, vamos supor que eu esqueci de alguém. Eu clico aqui em pessoas, aí vai aparecer um botãozinho adicionar pessoas, e aí eu consigo mandar o convite para essa pessoa, ou copiar o link, né? Muito bem. Outra função dessa ferramenta é a possibilidade de gravação da aula. Então, nesse momento, eu estou gravando isso aqui, e depois eu vou salvar no meu computador, e depois jogar no YouTube, né, fazer o upload no YouTube, para que vocês consigam rever, né? Um dos benefícios da aula online é justamente esse. Por isso que os alunos, essa geração de hoje, gosta muito de aprender no YouTube, porque ele pode pausar na hora que quiser, ele pode voltar, ele pode parar e tomar um café e voltar, enquanto na sala de aula presencial, se ele perdeu o que o professor falou, ele perdeu, né? Então, na aula em vídeo, isso é até um benefício, que o aluno pode assistir quantas vezes quiser, tirar dúvidas, enfim. Então, como vocês veem aqui, há essa possibilidade de gravar a reunião, né? Outro recurso que é possível de ser feito nessa ferramenta é o compartilhamento da tela. Eu estava compartilhando, eu estou compartilhando, né, os slides. No início eu estava compartilhando a tela com o vídeo. Então você pode compartilhar diferentes telas com o grupo, tá? Todos esses recursos aqui, eu estou passando por eles rápido, porque são muitos, mas depois eu vou passar uns links para vocês, que vocês conseguem, tem tutoriais, e dá para vocês lerem bastante sobre o assunto. Então, aqui, quando eu aperto nesse botão, apresentar agora, eu posso escolher uma janela para apresentar, né? Aí eu escolho uma janela, vamos supor, do PowerPoint, que eu fiz um slide, e os alunos vão poder acessar esse slide. Muito bem. Então, esse é o Google Meet. Eu acho ele também uma boa alternativa, emergencial também. Dá para vocês marcarem com os alunos, inclusive aluno que estuda de manhã, a aula pode ser de manhã, aluno que estuda à tarde, aula à tarde. Vocês podem criar um cronograma entre vocês, né? E com a coordenação, cada professor, enfim, pensar em criar cronogramas e irem cumprirem o horário de vocês por meio dessa ferramenta aqui, né? Mas é bom deixar claro também que a gente não precisa utilizar a mesma ferramenta todo dia. Um dia eu posso usar essa, outro dia eu posso fazer uma discussão no WhatsApp, outro dia eu posso passar uma tarefa de pesquisa. Então, tudo vai depender, né, do dia e do objetivo. Vamos passar para a próxima ferramenta, tá?
Uma outra ferramenta que eu uso muito nas minhas aulas é o chamado Padlet, tá? Também é gratuito. Então, eu coloquei uma definição aqui da própria ferramenta. Padlet é como papel para a tela, né? Comece com uma página vazia e depois coloque o que quiser sobre ela. Sobre ela, tá? Tá errado aqui. Um vídeo, uma entrevista, uma selfie, suas próprias mensagens de texto ou documentos. Uma vez que outros usuários participem, a página será atualizada em tempo real. Então, por meio dessa ferramenta, a gente consegue fazer murais digitais, virtuais, né? Então, o mural lá da sala de aula, mural virtual. Então, há várias configurações de mural, né? E aqui vocês estão vendo, dá para fazer mural, linha do tempo, quem trabalha com história, né? Mapas, né? Você pode criar um mural com um mapa e os alunos vão colocando informações em determinados pontos do mapa. Ou o que eu mais utilizo mesmo, que é o mural, essa primeira configuração aqui, em que eu geralmente faço uma pergunta, proponho um tema, e a discussão acontece em forma de mural. Né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um mural que eu fiz com os meus alunos da pós-graduação, mas não necessariamente isso é uma coisa que tem que ser feita só com alunos adultos. Eu acho que os adolescentes e as crianças vão adorar trabalhar com isso aqui. Bem, como vocês estão vendo aqui, eu fiz uma pergunta aqui em cima, e aí cada aluno tinha que postar uma resposta, né? E aí cada resposta é um quadrado desse. O que é interessante é que cada aluno posta a sua resposta, e aí depois eles podem interagir. Então, eu fiz uma pergunta, então, por exemplo, a Michele respondeu aqui, aí a Daniela foi lá e comentou, depois eu fui e comentei. Então, é uma ferramenta bem interativa, em que você pode ir colocando esses stickers, né, como se fossem papeizinhos, post-its, né, e eles vão se reorganizando na tela, na medida que eles vão sendo inseridos, eles vão se organizando. Sim, é como um fórum, sim, você pode fazer discussões, né? Mas dá para fazer muitas outras coisas também. Você pode pedir, ao invés do aluno escrever um texto, dele fazer um desenho, tirar uma foto e colocar lá. Ou ele pode gravar um vídeo e colocar esse vídeo no mural. Então, como é um mural digital, ele permite que você coloque qualquer tipo de material. Ele não tem limite de participantes. Quantas pessoas você mandar o link vão poder participar. Só que, na versão gratuita, você só consegue criar 8 murais. Mas aí, eu acho que dá para trabalhar, entendeu? Você faz um lá, depois você salva ele, apaga, cria outro. Eu vivo fazendo isso, porque eu não pago. Então, eu uso a versão gratuita. Então, eu só posso criar 8. Mas não há limite de participantes, né? Inclusive, vocês podem trabalhar de maneira conjunta. Então, vamos supor que eu tenho 3 turmas de 8º ano, ou 2 turmas de 8º ano. Os professores podem trabalhar em conjunto e os alunos trabalharem no mesmo mural e terem que comentar as postagens um do outro. Então, assim, as possibilidades são infinitas, tá? Para trabalhar com essa ferramenta. Ela é muito, muito legal, e aproveitem, porque as tecnologias, elas são assim,
elas vão ficando muito conhecidas e aí depois elas ficam pagas. Então, por enquanto, ainda é gratuito. Então, acho que vocês podem aproveitar nesse momento atual e também futuramente, mesmo trabalhando, né, com aulas presenciais, utilizar essa ferramenta para fazer atividades em que os alunos têm que interagir, né? Colaborar, como eu disse, né? E aqui, algumas funcionalidades da ferramenta, quando você cria um mural, você tem que colocar um título, uma descrição, aí tá vendo? Ele já gera um link, que é onde está escrito aqui endereço, ele já gera um link, e aí você pode configurar para esse mural ser público ou privado, né? Você escolhe um papel de parede, o tipo da fonte. Isso aqui, essa parte aqui de atribuição é importante, porque se você não marcar ela, o aluno vai postar como anônimo, aí você não vai saber quem postou. Então, quando criarem, lembre-se sempre de ativar essa funcionalidade aqui de atribuição, tá? Também é possível permitir comentários, como eu fiz aqui, né? E um recurso bem interessante é a questão das reações. Se você ativar isso aqui, os alunos vão poder avaliar o post do colega com 5 estrelas, por exemplo, ou utilizando emojis, coração, carinha feliz. Então, é uma ferramenta, é uma das minhas favoritas para trabalhar tanto com interação síncrona quanto assíncrona, né? Porque eles podem fazer em tempos diferentes ou ao mesmo tempo, tá? Muito bem. E aí, na hora de compartilhar, você pode compartilhar de diversas formas, né? Copiando, a que eu mais uso eu copio o link e envio o link, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou, né, ou por outra maneira. Muito bem, vamos para a próxima, que tem bastante coisa ainda, tá? Essa é uma outra ferramenta chamada You Tell Story. Todo mundo aqui acha que conhece o PowerPoint, né? PowerPoint, a gente faz apresentações de slides. Essa ferramenta aqui, que também é gratuita, permite que a gente faça apresentações de slides, só que você pode narrar a apresentação. Então, isso é muito legal para fazer aulas expositivas, né? Então, o professor pode criar uma apresentação e narrar a apresentação, e o aluno vai ver e ouvir a apresentação do professor. Ela é gratuita, não é difícil de mexer, mas, de novo, tem que explorar. Tem que ir, criar uma conta, mexer, testar, faz um teste com um colega, com um vizinho, com um amigo. Eu, antes de fazer isso aqui hoje, testei com várias pessoas e mesmo assim tem o problema. Então, tem que testar, tá? E explorar. A gente nunca vai saber uma ferramenta assim, né? Sei tudo disso, sei tudo de PowerPoint, sei tudo de Google. Não existe isso, porque as tecnologias elas evoluem de uma maneira que a gente não dá conta de acompanhar, tá? Então é preciso entender isso também. Acho que é até reconfortante saber que não tem como saber tudo, né? Então essa ferramenta eu coloquei aqui só para indicação mesmo. Eu sugiro que vocês anotem, pesquisem tutoriais sobre ela também, né? Uma outra ferramenta chamada o Quizlet, não sei se vocês conhecem. Os alunos
mais jovens, adolescentes, adoram, porque essa ferramenta, ela cria atividades que são parecidas com jogos, tá? Então, tem uma definiçãozinha aqui. O Quizlet é uma plataforma de estudos em geral que, inclusive, permite aprender outras línguas. Há a opção de ler sobre português, história, ciências, entre outras disciplinas. Com ele, é possível criar seus próprios flashcards. Flashcards são slides interativos, com pergunta e resposta para ajudar na formação de vocabulário e também acessar o de outras pessoas, o que é legal. Você entra lá, já tem muita coisa pronta. Então, tem muito professor de História, Geografia, Ciências, Matemática que já criou atividades sobre um determinado tema e disponibilizou lá. E você pode enviar, pegar a atividade pronta e enviar para o seu aluno. Ou você pode criar a sua própria atividade, né? Também é gratuito, tá? Aqui eu só trabalhei com ferramentas gratuitas. É claro que tem a versão gratuita e a versão paga. Na versão paga você tem mais possibilidades, né? Você consegue fazer mais, mas tudo aqui dá para trabalhar gratuito. Então, o serviço é gratuito e compatível com o Google Chrome. A ferramenta também oferece aplicativos para o celular, tanto Android quanto iPhone, tá? Há ainda a possibilidade de fazer uma assinatura anual no valor de $1,99 ao ano, cerca de R$ 6, para remover os anúncios e personalizar os flashcards. Não é caro, né? Mas eu nunca paguei também, não. Eu uso com propaganda assim mesmo. Então, o que dá para fazer? Né? Então, quando acessar um flashcard, que é o slide, né, pensem num flashcard, fosse um cartão, né? O flashcard tradicional é um cartão que de um lado tem uma coisa e do outro lado tem outra. No flashcard digital, você consegue fazer esse movimento no computador, tá? Então, há 5 botões nesses flashcards: aprender, cartões, escrever, combinar e avaliar. Ainda abaixo do flashcard, na segunda linha de opções, existe a possibilidade de jogos para fixação de conteúdo, né? Além disso, há o recurso de diagramas, também, um tipo de estudo especialmente para análise de gráficos, imagens e mapas. Então, aí os professores de matemática, geografia, biologia, ciências, que trabalham muito com imagem, né, gráficos, essa ferramenta é bastante interessante, tá? Como eu já disse, vale a pena dar uma fuçada lá, explorar, porque tem muita coisa pronta, tá? Então, isso aqui é um flashcard, tá vendo? Aqui tem um exemplo de língua inglesa, né? Então, tem a foto e a palavra, né? E aqui há várias possibilidades que você pode fazer com o Quizlet, né? Então, por exemplo, nessa primeira imagem, é como se fosse um jogo da memória, assim, né? Que você vai fazendo, né? O interessante é que o sistema é programado de um jeito que o aluno, ao responder, ele vai tendo feedback. Tipo, você acertou, você errou. Então, aqui, por exemplo, no terceira imagem, você está arrasando. Então, aparece a porcentagem. Então, é uma coisa que os alunos adoram, porque tem essa questão da interatividade e das imagens serem bem atrativas, né? E é uma ferramenta que dá para ser utilizada em praticamente qualquer matéria, né? Então, fica a dica para vocês também trabalharem e incluírem isso no planejamento de vocês, tá? Bem, agora é o que eu acho que todo mundo está querendo saber, né? Que é o tal do Google Sala de Aula, que, né, Google Classroom.
que em português a gente chama de Google Sala de Aula. Esse recurso é um recurso muito bom, fantástico. É uma plataforma, uma coisa que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, que, diferente do WhatsApp, por exemplo, é criado para fins educacionais. Então, é um ambiente que o aluno vai só para aprender, né? Então, não tem outras distrações, né? Então, por isso que ele é mais adequado para ser utilizado em salas de aula, né, em ambientes educacionais. Então, aqui, o que dá para fazer com o Google Sala de Aula? Criar uma turma, você pode criar a turma, você pode adicionar os seus alunos, criar tarefas, enviar tarefas, ver quem fez a tarefa e até dar nota na tarefa, tá? É muito bom, tem muitos recursos, tá? E também tem que explorar. Tem que explorar. Como eu já disse, eu criei contratei o serviço para o Sena, só que ainda está em avaliação. Mas vocês, enquanto usuários do Gmail, qualquer usuário do Gmail pode criar uma turma no Google Sala de Aula. Não precisa ter o pacote para criar a sala de aula. A questão é como que vocês vão colocar os alunos lá dentro. Porque tem aquela questão, né? Muitos alunos não têm e-mail e tal. O fantástico dessa plataforma é que ela tem um aplicativo que o aluno pode baixar no celular dele. Uma pergunta aqui. É possível utilizar todas essas ferramentas variando as aulas? Sim. É possível utilizar todas elas. Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas, como eu disse, vai depender do planejamento de vocês, né? De como vocês vão decidir costurar e combinar essas ferramentas aí. Bem, o Google Sala de Aula, ele cria a sala de aula, né? Um ambiente na sala de aula, e os aplicativos do Google são todos integrados à sala de aula. Então, depois seria interessante vocês pesquisarem esses aplicativos do Google. Tem, por exemplo, o Google Documentos, em que vários alunos conseguem trabalhar no mesmo texto ao mesmo tempo. Sim, no Google Classroom a gente consegue convidar somente com o código. Vou chegar lá. Então, vale a pena vocês pesquisarem esses aplicativos. Tem um aplicativo de documentos, né, para as aulas de português, redação, muito bom, porque você consegue acompanhar o que o aluno está escrevendo, você consegue ver as edições que ele fez, você consegue avaliar, corrigir a tarefa deles, né? Uma outra ferramenta, um outro aplicativo que é integrado à Google Sala de Aula é o aplicativo de formulários, que é por eles que a gente consegue fazer testes e exercícios, tá? E aí você faz o exercício por meio do aplicativo, ele já vai para a sala de aula, Google Sala de Aula, rapidinho. O exercício já vai para o Google Sala de Aula, e aí você consegue monitorar quando o aluno fez, quanto tempo ele demorou fazendo, quantas ele acertou, quantas ele errou e tal. Só que tudo isso demanda uma programação prévia. Então, como eu disse, tem que explorar, tem que ler, tem que assistir tutorial,
Tem muitos tutoriais no YouTube. Se vocês forem lá e colocarem Google Sala de Aula, como usar Google Sala de Aula, como criar provas no Google Sala de Aula, vai ter muita coisa, muitas aulas lá ensinando, muita gente ensinando lá para vocês. Então, é por aí. Então, quando vocês entram no Google Sala de Aula, aqui em cima tem um botãozinho mais, que você pode criar uma turma ou participar de uma turma. Você, professor, vai criar a sua turma. O aluno, quando entrar, ele vai clicar em participar da turma, tá? Para criar uma turma, então, eu clico aqui, criar turma, eu dou o nome para a turma, coloco a sessão, assunto, tal, e clico em criar. Então, aqui eu fiz um exemplo, criei a turma, é rapidinho, criou. Quando eu crio, automaticamente já gera um código, tá vendo? Ficou um código aqui. Se o aluno tiver o aplicativo no celular dele, só com o código ele consegue entrar na sala, tá? Então, é importante prestar atenção que o Google Sala de Aula é dividido em 4 partes, que são essas 4 partes, 4 seções, né? Que estão aqui na parte superior da tela. Temos o mural, que é onde o professor vai se comunicar com os alunos, né? E os alunos vão receber as notificações do que o professor postou ali, né? Então, você pode mandar mensagens para eles por meio do mural. Tem as atividades, né? Nesse menu atividades, nessa seção atividades, quando você clica em criar, você tem várias funcionalidades aqui. Eu tenho atividade, que é uma atividade simplesmente não avaliativa, não vale nota, tá? E aí você vai ter que corrigir manualmente. Tipo assim, você faz uma pergunta, por exemplo, e aí depois você vai lá e vê o que o aluno respondeu. Dá também para criar atividade com teste. E aí é o que é bom para vocês criarem provas, né? A atividade com teste é como se fosse um questionário que você vai configurando. Você pode criar perguntas abertas, perguntas fechadas, de múltipla escolha, e por aí vai. E, dependendo da maneira como você configura, o aluno já consegue receber a nota dele no final da prova, né? Se você fizer uma prova toda fechada, por exemplo, tudo de múltipla escolha, na hora que ele terminar a prova, ele já vai ver a nota dele, tá? Então, e além de outros recursos aqui. É importante prestar atenção nesse recurso aqui, tópico, que é quando a gente cria sessões mesmo para organizar o conteúdo, né? Eu tinha até... depois eu vou mandar para vocês umas salas de aula que os alunos meus da graduação criaram. E aí dá para você ver direitinho como funciona esse recurso do tópico. Porque aí você pode organizar, sei lá, do jeito que você quiser, por semana. Semana 1, semana 2, ou primeiro bimestre, segundo bimestre. Então, ao criar tópicos, você organiza a sua sala de aula e depois você consegue incluir as atividades dentro desses tópicos. Isso é importante porque organiza e o aluno consegue ter uma orientação maior. O tópico não é uma pasta. O tópico é como se fosse um título, sabe? Como se fosse isso aqui, onde está professores e alunos, uma barrinha que você vai colocando, uma seção para organizar, tá?
A terceira seção do Google Sala de Aula é a seção chamada Pessoas. Nessa seção, você vê quem que está lá. Então, eu, no caso aqui, de professor e os alunos que estão na turma. E aí, ali você consegue ver quem que já entrou, quem que não entrou. Então, por exemplo, aqui tem assim, convide os alunos ou informe para eles o código da turma, né? Então, você vê ali quem que está. E aí, por exemplo, às vezes você quer mandar uma mensagem só para um aluno, que ele fez uma besteira, e aí você precisa falar só com ele. Aí você não vai postar lá no mural, porque todo mundo vai ver que você vai dar brigando com o aluno. Aí você vai lá e manda uma mensagem direto para ele. Então, se o nome dele estiver aqui embaixo, tem como você clicar em cima e enviar uma mensagem somente para ele, tá? E no final, essa última parte aqui é a parte das notas. Se você criar atividades avaliativas, você consegue tanto dar a nota manualmente ou a nota vir automaticamente. Depende da programação que você fez na sua tarefa, tá? Exemplos dos meus alunos da pós. Eu vou mandar para vocês isso depois por um link, porque eu acho que não vai dar tempo de falar isso agora. Aqui, eu acho mais importante a gente focar nessa parte aqui, ó. Se vocês forem, né, na parte, jogarem no Google, Google for Education, né? A Google criou, além dessa plataforma, ela criou uma outra plataforma de suporte para o professor. Dentro dessa plataforma, do Google for Education, existem vários materiais. Inclusive, nessa parte aqui, ó, onde tem essa seta, treinamento e suporte. Tem treinamento que vocês podem fazer para aprender a mexer no Google Sala de Aula, tá? Então, vale a pena acessar essa seção do Google for Education. Tem muito material lá que a Google criou para os professores, para eles aprenderem a mexer nessa plataforma, tá? Assim, é muita informação, eu sei que é muita informação para um dia só, para uma manhã só, mas vocês têm muito dever de casa aí, que é pesquisar, explorar, criar e, de novo, dessa maneira colaborativa. E, para finalizar, quase finalizando, para finalizar, hoje, né, quando a gente trabalha com ensino online, a gente precisa aprender a criar conteúdos digitais, né? Então, por exemplo, essa apresentação que eu fiz aqui agora, não é que eu tenho um domínio muito de design. Não. Existem ferramentas hoje, plataformas, que você consegue criar conteúdos digitais de maneira muito simples, né? Essas ferramentas são importantes para você enviar conteúdo para os alunos, né? Você pode criar posts, você pode criar gráficos, infográficos, apresentações de slides, vários tipos de documentos que possam ser enviados aos alunos. É importante também ter em mente que esses materiais precisam trabalhar não somente com texto, porque no ambiente digital, a questão da imagem é muito forte. Então, usem e abusem de imagens, cores, para chamar a atenção dos alunos para determinados aspectos que são importantes na disciplina de vocês, tá? Essa plataforma aqui chama Canva. Quem não conhece, por favor, conheça.
ela é maravilhosa. Vocês conseguem fazer praticamente de tudo, e qualquer tipo de material gráfico aqui. Pôster, cartaz, folheto, infográfico, inclusive, não necessariamente essa ferramenta tem que ser usada por você, professor. Você pode pedir para o seu aluno utilizar ela, né? Um ótimo exercício, por exemplo, que evita que o aluno copie e cole, né? Porque na minha época, quando eu fazia pesquisa escolar, era assim, eu sentava do lado da Barça e copiava, né? E aí hoje os professores reclamam que os alunos copiam da internet, mas é a mesma coisa, né? Antes a gente copiava do livro, agora copia do site. Então, uma das maneiras de driblar essa questão da cópia, do copia e cola, é, trabalhando com infográficos, por exemplo, né? Você pode, uma tarefa que eu costumo fazer, por exemplo, é pedir para o aluno ler um texto e fazer um resumo do texto, por exemplo. Então, ao invés dele ir lá e copiar e cortar partes e colar, ele vai ter que criar um infográfico sobre aquilo. Então, isso vai exigir dele muitas outras habilidades. Ele vai ter que transformar texto em imagem, ele vai ter que usar de recursos gráficos para poder transmitir aquela ideia, né? Então, acho que vocês trabalham com disciplinas de história, também é gratuito, tá? Também é gratuito. História, geografia, ciências, dá para pedir que eles façam muitas coisas ali e eles vão adorar fazer, porque essa plataforma permite que você se sinta um designer, né? O que acontece? Você entra nessa plataforma e já tem modelos prontos e você vai editar esses modelos de uma maneira muito simples, né? Eu indico isso para todo mundo que é meu amigo. A Luciana, que está assistindo aí agora, que é minha amiga, ela também utiliza, porque é muito simples de fazer, fácil de fazer, e fica um visual bacana, atraente, e isso é importante. A questão do visual precisa ser uma preocupação quando a gente trabalha no digital, né? Eu costumo dizer que a forma também é conteúdo, né? Então, a forma como você apresenta o seu material para o aluno também é um conteúdo, né? Faz parte do conteúdo. E agora, uma coisa que é muito legal é essa ferramentinha aqui, que chama Quizur. Quizur quiz em inglês é teste, né? Não sei se vocês já viram no Facebook uns testes do tipo assim, teste de personalidade. Aí você faz lá, responde umas perguntas e no final dá um resultado. Bem, dá para a gente adaptar isso para fins educacionais também, né? Então, por exemplo, se você entrar nesse site aqui, pt.quizor.com, você vai poder criar alguns tipos de quizzes, de questionários, né? Tem uns que não vale a pena para nossos fins de educação, por exemplo, teste de personalidade não tem nada a ver. Mas essa questão do certo e do errado, dá para fazer exercícios interessantes e que vocês conseguem avaliar a aprendizagem do aluno, o aluno consegue avaliar a própria aprendizagem e de uma maneira, como eu diria, divertida, né? Então, eu preparei um testezinho para vocês e eu vou enviar o link agora e eu gostaria que vocês acessassem esse link que eu vou enviar e respondessem. Um momento.
Todos receberam o link aí? Então, deem uma olhada aí e respondam as perguntas que eu fiz e vamos ver se vocês prestaram atenção, tá? Vou dar um tempo para vocês. Também vou acessar aqui. Não recebi, vou enviar de novo, é porque subiu aqui, ó. Quem quem puder, pode copiar esse link aqui e enviar para o grupo do WhatsApp de vocês e acessar pelo celular aqui, ó. É, alguém pode fazer isso aí? Não, quando você abre o link, tem que clicar aqui, ó, iniciar o quiz. É legal, né? Cadê os brinquedos pra gente brincar? Então abre. Pra gente poder brincar um pouquinho. E o interessante depois é que você faz o quiz e aí você consegue compartilhar o resultado no grupo do WhatsApp, né? Então, eu vou fazer aqui rapidinho, vou apertar qualquer coisa aqui. Aí, ó, por exemplo, o meu falou que eu acertei só 2 questões de 5. Aí, eu posso compartilhar, se eu clicar aqui, tem o íconezinho do WhatsApp, você clica e aparece para compartilhar no Facebook, no WhatsApp e no Twitter. E aí o professor pode pedir para os alunos compartilharem os resultados. Então, isso é uma coisa que dá para fazer, por exemplo, toda semana, né? Para saber se os alunos aprenderam, ou se os alunos prestaram atenção, né? E é um jeito de engajar a turma, né? E é muito simples de fazer, é muito simples de fazer, e o que é interessante é que, vamos supor, eu acertei só um, depois eu posso repetir quantas vezes eu quiser, até eu acertar 5, né? Então, e o mínimo são 5, mas dá para você fazer com mais, tá? Eu fiz com 5 porque eu estava com preguiça. Mas, então, a questão é justamente essa, Fabi. Você não consegue saber o que você errou. Você vai ter que fazer de novo para tentar acertar, entendeu? Bem, gente, deixa eu ver aqui.
Bem, agora eu queria, acho que eu já falei demais, você já deve estar cansado de me ouvir falar. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário ou alguma coisa que não ficou clara. Quer dizer, eu acho que muita coisa não deve ter ficado clara, mas eu acho que a minha mensagem para vocês é que nós não aprendemos dessa forma, mas precisamos aprender, porque os nossos alunos aprendem diferente. Então, agora é igual o Roberto falou, agora é treino. Então, agora é treino e os 4 Cs lá. Tem que pensar de maneira criativa, fora da caixa, crítica, porque às vezes uma solução não pode ser boa para uma turma e pode ser para outra, né? A questão da comunicação entre vocês precisa estar bem clara e de trabalhar junto, né? Colaborativamente. Patrícia perguntou: só consigo postar a gravação daqui no YouTube? Não. Você consegue salvar a gravação, só que se você não postar no YouTube e postar no seu computador, vai ficar muito pesado para enviar pelo WhatsApp, por exemplo. Vai ficar um arquivo muito pesado. Então, eu aconselho a postar no YouTube, porque aí você manda o link. Alguém mais? Eu vou deixar é, meus contatos aqui e vocês podem entrar em contato comigo se tiverem alguma dúvida ou se empacar em alguma coisa ou se quiserem compartilhar coisas que descobriram novas também, porque a gente está sempre aprendendo. Espera aí que eu vou... deixa eu achar aqui. Ô mãe, você que tem que ativar a sua câmera e o seu microfone. Eles não estão ativados. Daqui eu não consigo ativar o seu microfone. Agora eu acho que ativou. Eu acho que você não conseguiu ativar o microfone, mãe. Não sei se esse computador aí, ele tá...
Bem, eu acho que o microfone dela não funciona. Eu vou ficar por aqui. Mais alguém tem... qual dessas ferramentas... Vamos lá. É possível usar todas as ferramentas com educação infantil? Qual dessas ferramentas você indicaria para... É verdade. Para a educação infantil, é bem complicado, porque educação infantil são crianças bem pequenas e elas teriam que estar acompanhadas dos pais. Eu não sei como que a educação infantil vai conseguir fazer esse trabalho, né? Eu posso pensar. Agora eu não consigo te dar uma resposta, mas eu vou pensar. Bem, Viviane, aula de artes, essa ferramenta Canva que eu falei aqui, ela dá para fazer muita coisa com a arte digital, né? Dá uma pesquisada sobre arte digital, design digital, é uma coisa que os alunos hoje precisam aprender a fazer, né? Documentos digitais. Então, para a aula de artes, essa ferramenta Canva permite muitos recursos gráficos. Então, eu acho que você vai ser muito feliz nela, acho que você vai conseguir propor muitas atividades ali, né? E é isso aí, assim, eu acho que vocês vão poder se ajudar agora. Agora eu acho que Dona Márcia entrou aqui. Tudo certo aí? Tá, agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Você consegue me colocar na câmera? Não dá, tá? Por que não dá a câmera? Manda a Thaís ativar. Tá falando que talvez eu precise reiniciar o navegador. Então, reinicie o navegador. Então, Viviane, né, professora de artes, eu gosto muito de artes e essa coisa do aluno enquanto um designer dá para você explorar muito, sabe? Deles criarem obras digitais, né, artes digitais, talvez baseadas em algum tema, né, fazer pesquisas, colagens de fotos, tem muita coisa que dá para explorar, né? E talvez pesquisar, tentar entrar em contato com outros professores pelo Facebook, entrar em grupos de discussão, essa coisa de compartilhar e aprender com outras pessoas, né? Agora eu vou só esperar Dona Márcia Gomes entrar aqui, que acho que ela quer falar alguma coisa. Espero que não seja uma bronca. Vocês não estão conseguindo me ver, né, gente? Não, Ouve? só ouvir. Ah, tudo bem, não tem problema. A gente não está conseguindo aqui com a câmera, mas isso é assim mesmo, a gente está aprendendo e, assim como vocês, eu também estou aprendendo. Todo mundo está me ouvindo, gente? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Primeiro a gente queria agradecer ao Ronaldo. Para quem não sabe, ele é o meu filho,
né? Lindo, né, gente? E o que acontece? Eu queria agradecer porque ele se dispôs a estar ajudando a gente nesse momento, né? Ele não está no Brasil, ele está na Austrália, estudando, e ele vendo a minha insatisfação, né? O meu estresse, meu de Edna, de Esther, que a gente está correndo atrás para que a gente consiga fazer alguma coisa, ele se dispôs a estar ajudando a gente, certo? Então, eu queria agradecer, porque ele parou lá o trabalho dele todo, né? Ele sabe do meu comprometimento com a educação. Então, assim, foi o que ele falou. Primeiro, eu quero agradecer, tá, meu filho? Você foi lindo, maravilhoso, parecido com a mamãe. Queria agradecer por ele ter feito esse trabalho para a gente, né? Não foi fácil, né? Acredito, para a gente está sendo difícil porque a gente não está acostumado a trabalhar dessa forma, mas foi o que ele falou. Agora é treino. Tudo para a gente é novidade, que nós não aprendemos dessa forma, né? Mas no momento, gente, é o que a gente tem para fazer. E assim, eu, Edna e Esther, né, a equipe diretiva, está muito preocupada com a situação que nós estamos vivendo agora, né, de incertezas, de tudo mais. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos buscando soluções, por quê? Nós temos que aparecer para esses pais, né? Aparecer para os nossos alunos, não deixar eles na mão, né? Porque daqui a pouco ninguém quer pagar a escola, ninguém, né, vão dizer que a gente não está fazendo nada, e como que a gente vai sair dessa? Então, a gente está buscando soluções. Uma dessas soluções foi a gente estar trazendo essa ajuda do Júnior para a gente, né? Coisas que a gente não conhecia, eu, pelo menos, não conhecia, não aprendi nessa época, gente, eu estou aprendendo com meu filho também. Hoje cedo ele falou, mãe, você precisa mudar, você precisa estar conectado com o novo mundo, bem-vindo ao meu mundo. Eu achei que eu nunca precisaria estar entrando no mundo do meu filho, eu achava que só ele que teria que entrar no meu, né? E foi o contrário. Então, agora a gente precisa estar se esforçando, foi o que o Roberto falou, treinando. Lógico que um tutorial de 1 hora e meia, 2 horas, não ia ensinar vocês tudo, né? Ele deu o caminho. Agora, o percorrer da estrada é nosso. Tá? Vão pesquisar, vão olhar no Google, vamos ver, escutar, ver aqueles vídeos, como que ensina, como que faz, por quê? Esse é o caminho, gente. Não estou querendo alarmar ninguém, eu estou querendo trazer a gente para a realidade. A gente vai precisar trabalhar dessa forma. Não existe outra forma, tá? Eu não sei, eu sou, assim, quase nada, mas eu estou correndo atrás. Eu fui até do outro lado do mundo, literalmente, para tentar aprender e trazer um pouco para vocês. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ele fez isso com muito carinho. É possível, sim, Fabiana, a gente fazer isso aí. Tá? Eu fui acompanhando aqui as pessoas que estavam realmente acompanhando, tá? E eu vi que a maioria, né, estava acompanhando aqui o que ele estava disposto, se propôs a ensinar para a gente. Então, assim, agora vamos correr atrás. Eu tenho certeza que ele vai deixar o contato dele aí. Vocês vão poder entrar em contato com ele. Eu acredito que sim, né? Ele vai fazer isso pela mamãe, vai fazer pela nossa escola. Ele tomou gosto também pela educação, né? Ele faz parte desse mundo também. E vou dizer uma coisa para vocês: ele é bom no que ele faz, melhor do que eu, tá, gente? Mas, assim, eu estou aprendendo também. Eu estou, assim, super orgulhosa de poder ter trazido ele aqui para estar falando um pouquinho para vocês. Então, Júnior, queria te agradecer em nome da escola. Eu sei que não está aberto para todo mundo, para estar te agradecendo, nem Edna, nem Esther, que não está aberto para elas, mas eu tenho certeza que, em nome do Sena, a gente quer te agradecer, saber que você vai fazer parte agora da história do Sena também, não é, gente? Ele, com certeza, vai estar ajudando a gente aqui. Ele está acostumado a fazer esse tipo de trabalho lá para a Napa, lá de Belo Horizonte, de outros lugares, e agora veio trazer para a gente. Queria também agradecer a Luciana, que é uma amiga aí dele, Bambambam, que também faz parte do mundo da educação, que se dispôs a assistir esse nosso tutorial junto, né?
E, assim, eu queria só te agradecer, dizer que eu estou orgulhosa mais uma vez de você, né? E saber que você vai fazer parte, você faz parte do nosso grupo agora. E, assim, pode puxar a nossa orelha que a gente está aprendendo, e o que você tiver de novidade traz para a gente, com certeza. É, eu tenho certeza que esse povo aí vai te solicitar bastante. Tá? Muito obrigada. Obrigada aí ao meu grupo, meu povo. Vou continuar falando com vocês lá pelo WhatsApp, puxando a orelha de vocês. Fiquem espertos. Nós precisamos sair na frente. E como o Júnior falou, os nossos alunos sabem mais do que a gente. Então vamos aprender também com eles. É Ok? isso aí. Fiquem com Deus. Só uma coisa que eu ia falar, é outra coisa, isso que você falou, assim, tô acostumado a lidar com os bambambãs, isso não é por aí, assim, eu sou professor e trabalho como professor, então é uma linha horizontal, não existe nada vertical aqui, e eu acho que essa linha horizontal, ela precisa ter também entre o professor e o aluno. O professor está acostumado a transmitir para o aluno, e, na verdade, isso aí já acabou há muito tempo. Então, o professor e o aluno têm que estar juntos nessa. E uma coisa que eu esqueci de falar, e que eu acho que é uma boa para vocês também, que vocês já podem dar uma pesquisada no Google, é sobre isso aqui, ó, WebQuest. WebQuest é uma metodologia de pesquisas na web, em que o professor cria um roteiro a ser seguido pelo aluno, e o aluno tem que resolver um problema, né? Então, o professor ele coloca um problema, e o aluno tem que fazer consultas em sites e tal. E tem muitos sites que ensinam a criar webquests. E eu acho que também é uma coisa que dá para fazer em todas as disciplinas, por exemplo, né? Criar um roteiro de pesquisa por semana, por exemplo, em que os alunos precisam, o professor selecione algumas fontes para os alunos e eles vão ter que pesquisar e bolar alguma coisa. Então, assim, eu acho que vocês vão ter muitas ideias aí, compartilhem comigo que eu vou adorar saber. Ok? Como eles entram em contato? Meu e-mail é esse aqui, que eu vou colocar. Meu WhatsApp é esse aqui. Só não prometo que eu vou responder assim na hora, porque temos 14 horas de diferença. Então, agora, por exemplo, são 00:53. Então, mas podem entrar em contato e me mandem né, os resultados que eu vou gostar de saber também. Então, um abraço para vocês. Eu agora vou tomar um vinho, porque eu mereço, e é isso aí. Não precisa de DDI, não, porque eu estou usando o WhatsApp do Brasil. O vídeo vai ficar salvo, eu vou salvar no YouTube e vou mandar o link para minha mãe e ela manda para vocês. Um bom dia para vocês e bom trabalho aí nas pesquisas. Tchau.
O quê? Cadê os pães de prato?